Então, prosseguindo aqui, no capítulo 8, então no parágrafo 25, Leviatã e Behemoth, a gente viu então aqui que o que pautou esse início do cristianismo foi o cristianismo com a grande novidade que surgiu na nossa era, e ele sofreu fortes reações destas seitas gnósticas, né, que eram, digamos assim, materialistas, né, eram religiões sociocósmicas, diferente do cristianismo, que tinha uma relação alma do indivíduo com a transcendência em Deus. Era um link direto, né? Não tem meio termo, né? Um link direto individual, né? O ser humano, a partir da sua consciência, então vem todos os valores da consciência individual, né? Que remonta a próprio Sócrates, coisa que não tinha nessas religiões greco-romanas, né? Que o culto público era a religião pública. Era nas anteriores, no Oriente Médio e na Pérsia, no Egito também era o mesmo esquema. A sociedade era aquela realidade, né? Fora daquilo era. Não tinha uma, tipo, vamos dizer assim, uma separação. Estado é uma coisa, assim. Uma espécie de. A ordem social é uma coisa e a religião é outra. É uma religião civil, assim, né? Sim. Uma religião civil, não era uma religião transcendente propriamente. Sim. E o cristianismo surge como um verdadeiro escândalo, assim, quando a proposta dele é completamente distinta dessas religiões, dessas seitas que se constituíam o gnosticismo, que depois se misturou esses valores dessas religiões greco-romanas contra o cristianismo. Pois bem, existe uma variedade, né? Existiam variedades de seitas gnósticas, eram muitas que existiam, com suas características próprias, mas Olavo sublinha que entre elas existia dois componentes comuns, que era justamente uma religião cósmica, de um lado, e a sacralização da sociedade ou do Estado, por outro. Ou seja, de novo, voltando ao capítulo anterior da análise da modernidade, uma divinização da natureza e do cosmos e uma divinização da sociedade e do Estado. Então, quer dizer, aquilo que o Olavo tratou nos capítulos anteriores de divinização do espaço e do tempo, que marcou a era moderna, né, a partir dos estudos de filósofos, então sociólogos, historiadores que começaram a surgir no século XVIII para frente, na verdade tem suas origens remotas no gnosticismo lá dos primeiros anos séculos do cristianismo. E aí Olavo utiliza então aqui desse simbolismo da cruz para tentar esclarecer mais esse ponto. E aqui é uma análise genial, diz passagem, o simbolismo da cruz é um livro, é o título de um livro do Guénon, e aqui o Olavo se baseia nisso para fazer a análise. Então a cruz tem dois braços, né, dois eixos, né, o eixo vertical e o eixo horizontal. E ele diz que esse símbolo, a cruz em si, é utilizado nas grandes religiões por milênios e milênios, né? E na cruz, no eixo vertical, então, em cima é Deus, na parte inferior a alma do indivíduo, e no eixo horizontal da cruz, num lado é o simbolismo do mundo, da sociedade, a história, e o outro braço é o mundo natural, o cosmos, o ambiente físico, a natureza. Essa simbologia é do Guénon, né? Ou ele que você vê o Guénon pegou dela em outro, será? Eu acho que o Guénon já se baseou em outro alguém. O Olavo se baseia em Guénon. O Guénon tem um livro chamado Simbolismo da Cruz. Seja da Idade Média ou outro. Não é muito anterior, eu acho. Acho que é bem, né? Acho que é muito anterior. Sim. Isso aqui. Porque no início não era a cruz o símbolo da religião, era aquela do peixe, né? Pelo menos quando era... Do cristianismo, você diz? O peixe, Porque daí, como é que era? Jesus, rei, Deus, não sei o que, dava uma palavra em grego que, tipo, abreviatura daria psique, uma coisa assim. Eu de fato não sei. Eu não sei. Quando que a cruz passou a ser o símbolo do cristianismo. Ela foi um pouco mais depois. I, o X, o O e o I, o C. E Shoi. Daí isso tipo, é grego, que é Jesus, rei dos judeus, rei do mundo, uma coisa assim. E daí ela daria
palavra peixe em grego. Tem isso. Como eles se encontravam, pelo menos quando era no Império Romano. Assim. Mas isso a gente está falando do nome da coisa, né? Não sei se Tipo, tem a ver com... Símbolo. Era o próprio símbolo? A simbologia, assim, como se identificava. A missão ali usa muito esse símbolo. A Melk ali. A meu, que é. Tem várias igrejas, a Igreja de Deus também usa ela. Usa bastante. Do cristianismo primitivo. Eu acho que ainda quando eram, tipo, quando não foi convertido, digamos, o Estado Romano, o cristianismo era essa que eles usavam. O fato aqui que essa cruz aqui, digamos assim, não tem nada a ver com a cruz do cristianismo. Ela é um símbolo supra-cristão, ou pré-cristão até. Sim. Então, mas a gente, claro, para nós é óbvio, a gente vê a cruz, é cristianismo, mas aqui, a título de exemplo, ele não tem, digamos, nada a ver com o cristianismo, embora também tenha a ver. Ele transcende, o símbolo da cruz aqui, ele transcende o cristianismo. Ele abarca as grandes religiões da história. Coisa bem interessante, né? Porque se é pré-cristão, é anterior a Cristo, né? Poderia ter dado várias outras mortes para Jesus Cristo, mas era justamente a crucificação. Sim. Né? Foi escolhido. Sim, é que isso aqui, assim, ó, esse simbolismo da cruz, ele está inserido no tradicionalismo guénoniano, na filosofia perene, que diz que existe, que ensina, né, essa filosofia perene, que existe uma tradição metafísica primordial, uma tradição primordial, né, que é a base das religiões, ou melhor dizendo, as grandes religiões expressam a seu modo esse conhecimento tradicional primordial, que antecede todas elas. É aquela unidade transcendental das religiões. Que o Chuon tem o livro A Unidade Transcendente das Religiões. De modo que as religiões, as grandes religiões, hinduísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo, elas são como que caminhos numa montanha na qual todas chegam ao cume. Ou seja, todas chegam na tradição primordial. Todos chegam na filosofia perene, digamos assim. Só que cada um por seus meios. Então, esse simbolismo tem um pouco desse pano de fundo aí, né? Uma coisa mais assim universalista do que representar o cristianismo ou representar tal religião, embora ele sirva para representar também, como vai ser o caso aqui. Então, só para registrar que aqui claramente tem essa matriz assim tradicionalista guénoniana para explicar essa parte aqui. Que, diga-se passagem, o cristianismo, pelo menos o catolicismo, condena totalmente essa perspectiva de que existia essa tradição primordial e que todas as religiões, ao seu modo, conduzem a esse tradicionalismo. A Igreja Católica rechaça isso absoluto. Né? Também não fala porque diz, a antiga aliança, inclusive os Cristo seria nova. Né? Então, assim, pro cristianismo, o guénonismo, a filosofia perene é o gnosticismo, né? Esse conhecimento supremo, antes reservado às sociedades iniciáticas, esotéricas, e que o cristianismo depois veio e tornou público, né? A seu modo, embora o islamismo tenha o seu caminho, o hinduísmo tem o seu, e assim por diante. Mas isso é o modo como essa filosofia perene expõe o assunto. Não é de maneira alguma o que nos ensina o cristianismo. Então, em cima tem Deus no eixo, embaixo a alma. Nos braços, um lado é o mundo social, histórico, e outro braço é o cosmos, a natureza. Então, quer dizer, essa cruz, ela indica os 4 elementos básicos que estão presentes em todas as concepções religiosas do mundo: Deus, alma, sociedade, história e cosmos, natureza. Por exemplo, no judaísmo, a ênfase está em Deus e sociedade. Olhem para a cruz, Deus em cima e sociedade um dos braços. O povo, é o povo de Israel. Povo de Israel. Então essa é a relação, a ênfase que dá o judaísmo. É o povo que vai ser salvo. Né? É isto, o povo eleito. O budista, ele dá ênfase só na alma, né? No eixo vertical embaixo. O cristianismo vai fazer a ênfase, a relação do indivíduo, alma e Deus. Não tem relação com sociedade, com história
E as seitas gnósticas justamente é a que vai se concentrar nos braços da cruz. É uma relação natureza, cosmos e sociedade e história. Ela rechaça a questão Deus, alma individual e tudo aquilo que caracteriza a essência do cristianismo. Então, nesse contexto, as reações básicas contra o cristianismo assumem a forma de uma luta pela restauração da natureza e da sociedade, ou seja, dos braços da cruz. Essa é a guerra gnóstica. Em seu estatuto anterior, de uma luta contra o indivíduo humano, contra a alma e a consciência autônoma. E o cristianismo foi permeado por esse conflito nos seus primeiros 4, 5 séculos. Houve muito essa luta dessas seitas gnósticas, heréticas, enquanto o cristianismo ainda era uma religião muito minoritária, o Império Romano se esfacelando, né, um sentimento, uma constatação de caos político, social, que estava assim, enfrentando a sociedade e não tinha mais a referência da própria religião tradicional greco-romana. E naquilo surgindo o cristianismo como esse fenômeno novo e ainda minoritário. Embora ao longo desse tempo foi tendo cada vez mais adeptos e mais conversões e o próprio Império Romano perseguindo e assassinando os líderes cristãos, bispos, e como foi dito, né, esse sangue dos mártires eram sementes de novos cristãos. E de fato foi, porque à medida que mais se assassinava cristãos, mais povos pagãos assim se convertiam. Até pelo trabalho dessas lideranças cristãs que tinham uma missão de cristianizar os povos bárbaros que invadiam o Império Romano e outros povos. Então veja, essa luta dessas seitas gnósticas, ela não era uma luta contra a igreja ou contra o papado propriamente, né? Não era uma luta contra uma instituição. Ela era uma luta realmente contra a concepção religiosa, cultural do que o cristianismo apresentava. A relação indivíduo, consciência individual e autônoma e Deus. Né? Porque o cristianismo derrubava toda aquela cultura de uma religião sociocósmica, né? Que endeusava a natureza, endeusava a própria sociedade, uma religião civil. Então era nesse sentido que as seitas gnósticas combatiam a novidade cristã. A autoridade romana se faz, em grande parte, todavia, romanizando o cristianismo, ressacralizando a sociedade. A igreja, então, conquista o mundo, mas deixando-se, em parte, conquistar por ele. Então, nesses primeiros 3, 4, 5 séculos do cristianismo, de fato, à medida que esse cristianismo deixava de ser uma religião adotada por 5% da população, 10%, 20%, que ela ia crescendo e se estabelecendo, de certa forma, como uma reordenadora e passando a influenciar os imperadores romanos. Então, já desde o século III, ali, o pessoal já começou bispos começaram a serem ouvidos pelos imperadores romanos. Vamos ouvir e tal, e começou a haver uma influência. Então, à medida que começa a haver essa mescla formal entre líderes cristãos e membros da esfera política, e o cristianismo passa a ser visto como essa força que passou a reordenar aquele império que estava desmoronado, o próprio cristianismo também se influenciou desses elementos greco-romanos que fazia parte da cultura dessa sociedade na época. Originariamente, o cristianismo não tinha o espírito de uma lei religiosa. E aqui, lei religiosa é um conceito bem específico, é uma lei exotérica. Aqui é Guénon falando, é lei religiosa, que ordena a sociedade, que ordena a política, que influencia e que pauta. Então, o cristianismo não tinha essa característica originariamente. No sentido que o judaísmo tem, o islamismo tem, de ser uma religião, né, uma lei, uma regra para a ordenação do mundo. Mas o cristianismo tinha
né, esse espírito de um esoterismo com X, né? De novo, isso aqui é puro Guénon. De um caminho puramente interior. Citando a Bíblia, meu reino não é deste mundo. Então o cristianismo tinha essa característica de uma religião interior e, nos termos guénonianos, esotérica. Eu dei uma pesquisada, né? A gente, quando vai pegar essas coisas do Guénon, tem que ter muito cuidado, né? O Guénon é dúbio, tem as suas intenções ocultas. Mas é verdade, o Guénon usa suas próprias palavras específicas, baseado nas categorias do islamismo, né? Exoterismo e esoterismo são categorias e também expressões da religião islâmica, que eles têm a prática exotérica pública, né? E também tem a prática esotérica, que é o que se faz nas taricas, que não é público e não é obrigatório. As pessoas participam se querem, se são convidadas, enfim. O cristianismo não tem isso. Então, mas isso aconteceu de fato, esse fenômeno assim de o cristianismo tem um caráter esotérico no início, né? Ele não tinha pretensão de ordenar a sociedade. Isso foi verdade. Então, a exoterização do cristianismo, isto é, a sua transformação numa lei religiosa, então, para o conjunto da sociedade, teria sido causada por circunstâncias externas. A decadência da religião romana e do judaísmo deixam o mundo greco-romano praticamente sem qualquer lei religiosa. Então, o cristianismo veio ocupar um vácuo. Aqui nós estamos falando em provavelmente século IV, século V, VI. Então era nesse ambiente de vácuo espiritual e religioso que o cristianismo já... Acho que foi antes, Constantino acho que se converteu nos 300. Constantino é 300. Já é século IV. Século IV. Século IV, vem assim. É que esse período, na verdade, não foi assim... Sim. Constantino permitiu que o cristianismo fosse praticado. Sim. Depois dele, Teodósio, não estou lembrado o nome do imperador, que disse, o cristianismo é a religião oficial do Império. Foi Constantino que separou, né? O Império do Oriente e o Ocidente. Né? Na verdade, o Constantino, ele integrou, porque ele levou a sede do Império para Constantinopla, Bizâncio, né? Que depois passou a se chamar Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Que, na verdade, foi até um esforço, foi um momento de integração do Império, do Oriente e do Ocidente cristão. Foi um momento assim, e aí que esse amálgama de influências, vamos dizer assim, pagãs, se mistura com o cristianismo, que começou a ter a sua influência cada vez maior junto à política, junto ao mundo político, né? Logo depois houve a separação, Oriente para lá, Ocidente para cá, e a história... Caiu o Ocidente, na verdade, o Império do Ocidente que caiu. Isso, e aí... O Império do Oriente foi até 1400 mais ou menos. 1490 e pouco, né? 92 ali. Que a separação da Idade Média com a Idade Moderna. Que alguns usam, né, como referência. Então... o pessoal fala muito da religião como controle social, né? Eu ouço muito. Sim. Pega livro da história, pois é o Marx. Marx é basicamente próprio Marx, o né? ópio do povo. A religião ópio do povo, né? Então tu vê muito a questão da religião. A religião foi criada para estabelecer um controle social na sociedade. Mas o cristianismo já não tu vê por aqui que não é isso. Né? Não é na base, mas depois ele... Sim, depois integra. Porque tem essa integração, então, assim, né? Tem esse detalhe aí, né? Mas é que essa visão é uma visão contemporânea, século XIX, e ideológica. Né? Não, claro. O mundo é aqui, e a religião, e notadamente o cristianismo, é mais um instrumento das elites para controlar o proletariado, né? Para que produzam, para enriquecer as elites. Mas é uma visão muito estranha. Não, é muito fechada. Só que comum, né? Sim, não, é extremamente. Ainda mais no meio que tu vive. Como é fácil o cara falar, é fácil falar como se fosse lá, falasse no Suífe, ia ganhar palmas, né? Ou no Lijuí. Mas Deus do livro. Começar a falar assim. Ou que nem um professor meu na época da faculdade, né? O Macanhã, do Partido Comunista Brasileiro. Não, a Igreja Católica ainda cumpre o seu papel social.
Quer dizer, a igreja, a religião só é válida e reconhecida porque ela cumpre um papel social, uma função social, de defender pobre, né, fazer campanha da fraternidade, recolher agasalho, saneamento básico, né, lutar pelos direitos das minorias e tal. Quer dizer, a igreja é um aparelho, ela é útil enquanto aparelho da causa esquerdista. Sim, depois cumpre uma função social. Como daí agora é moda aborto, transexual, não sei o que, daí a igreja está perdendo a sua função social. Exatamente. Ela tem que ser agora renovada. Ela tem que ser renovada. E quando a igreja fala nessa coisa de transcendência, salvação da alma, é pura alienação. Sim. Campanha do agasalho, ok. É isso aí. Essa é a função da igreja. Salvação de alma já é Elvis. Isso aí é alienação. Então, assim... Só desculpa cortar. Essa questão do Império Ocidental e Oriental, tem algum filme, algum livro que... Aquelas histórias ali que nós postamos sobre o Império Romano... Ali era o sotaque português, mas acho que dá pra... Eu não cheguei a assistir, mas qualquer história que o cara vai ver do Império Romano, que começa antes de Cristo, na verdade, durou 1.200 anos, mas quando 300. Pega na Era Cristã, o Império Romano da Era Cristã, que vai até o século V... O Império começa no ano 50 a.C. Império. Antes era a República. Era a República. Ah, sim. Tá, mas o rei. É o rei, a República. É isso. Não, era o reino, daí a República, e daí o César fez um golpe lá. Isso, daí foi o Império até 500, 600. Mas eles foram repúblicas. Tá, mas ele vai até quando? O Império ele vai até... 50, vamos dizer, anos 50 anos de Cristo, que é a época de... Até século VI? Século VI, século V. É que assim, ó, eles estavam tão lascados lá com os bárbaros que daí o último imperador romano se considerava imperador romano, que é anos 500, 600 por aí. O último imperador. Tem que pesquisar livro de história sobre o Império Romano. Eu fiz essa pesquisa aqui. A Wikipédia às vezes ajuda só para... a própria Wiki. Uma coisa de ideia, mapear, é perfeito. Sim. Eu peguei esse aqui até motivado para entender um pouco essas circunstâncias lá que tinha. Sabe? Aqui tem, claro, vai ter um capítulo, né? Vai ter um trecho de um capítulo aqui. Aqui também, ó, tudo que diz respeito a essas formação, criação do Ocidente. O seriado Roma também fala bem isso. Ele fala bem nessa época do César, né? Meio real, meio fantasioso. Não tem acesso aos seriados. Não, esse é da HBO. Vai no Pirata lá, no Pirataflix, aí vai. Não tem na Netflix, tem, esse é da HBO. Roma, é. Olha sozinho, porque as crianças não podem ir lá, porque tem pauleira. Então, tira as crianças da sala. Essa presença cada vez maior e influente do cristianismo no Império, ou como diz Olavo, que é a exoterização do cristianismo, ele se deu pela força das circunstâncias. Ele se transfigurou-se também numa lei exterior na religião do Império. Então aqui nós estamos falando em século VI, ali, né? A tese de Guénon, né, aqui subscrita pelo Olavo, é que o cristianismo, malgrado sua imensa força de renovação espiritual, não estava muito bem dotado para reorganizar a sociedade civil e política. O cristianismo era uma, entre aspas, via de salvação, que voltava as costas para este mundo e buscava a cidade celeste. Então é aquilo que nós já vimos falando do que marca a essência do cristianismo, né? Diferente da religião greco-romana, das seitas gnósticas. Não é isso, por exemplo, que o Tolstói tenta fazer, de certa forma? Aonde? O Tolstói, ele tenta reconstruir uma espécie de cristianismo primitivo. E eu acho que não é só ele, acho que tem uns quantos caras aí nesse meio tempo todo que tentam fazer uma espécie de reconstrução. Essa nova igreja evangélica também muitas usam. Pois é. Não, eu assim... Tentam resgatar. Mas aonde que Tolstói faz isso? Com a própria vida dele. O Tolstói faz isso com a história de vida dele. Verdade. Ele chega num momento... Principalmente mais pra frente, né? Ele tem um acesso místico, na verdade, né? Ele tem um acesso místico lá com não sei se era um monge que era na Rússia lá, e a partir daquele momento ali, ele até diz assim, ó, o que eu escrevi antes é furada. Só que é os melhores livros do cara, Guerra e Paz, Ana Karenina, sabe? Então, assim, aí tem um negócio muito bruxo.
E aí o pessoal, o que ele faz? Ele diz assim, ó, olha, agora vocês não podem mais... Ele cria praticamente umas normas de conduta para uma comunidade que ele cria, entendeu? Tipo Osho. Tipo Osho, entendeu? Baseado numa espécie de cristianismo primitivo que ele diz que é, entendeu? Genuíno. Genuíno. Só que aí, assim, até onde é furado isso aí, não, eu assim, eu não sei, entendeu? O pessoal... Só que o cara cria assim, ó, coisa assim, ó, agora não pode mais fazer sexo se não for para procriação. O pessoal não pode mais beber bebida alcoólica. O pessoal, sabe, cria um código de ética, assim, dentro assim, sabe? Assim, pô, então o pobre coitado vai fudido lá, não pode fazer mais nada e tem que viver só desse negócio aí, então, isso aí não foi o que Jesus Cristo disse. Isso é uma forçação. Né? Então ele acaba buscando isso, mas ele modifica, assim, faz um meio assim, um cristianismo tolstoiniano, entendeu? Mas ele tá parecido com o pessoal ali dos calvinistas, praticamente. Também. Eu acho que sim. Pega bastante isso. Porque Sim. também eles têm essa questão de... Pois é, mas aqui o que está... Paraíso da Terra não, mas assim, uma moral bem forte. Pois é. O que está em jogo aqui, me parece, assim, né? São ilações que o cristianismo surge com esse perfil esotérico. Vamos permanecer nas categorias que o Olavo usa, que é do Guénon. É uma via de salvação da alma do indivíduo e dane-se o mundo, dane-se a sociedade. Ele tem essa tônica. Todavia, as forças das circunstâncias jogaram ele para um outro desafio. Né? Que é o seguinte, ó, a sociedade está esfrangalhada, toda a ordem está esfrangalhada e Sobrou contigo. Sobrou tu. Você vai ter que organizar o mundo. Então o cristianismo parece que, querendo ou não, né, Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz, é você que vai ordenar a sociedade, a política, o mundo agora, meu amigo. Então, as tentativas de criar comunidades cristãs oxonianas, eu acho que é ideologia. Não, sim, o pessoal fala bastante. Eu sou um cristianismo genuíno, né? É só aqui, minha comunidadezinha aqui, bacana, mas isso é ideologia. Né? Estou também dando a minha impressão da coisa, né? Porque não me parece que isso aí seja adequado. É que o cara tenta, na verdade, praticamente assumir um novo papel do próprio Cristo, né? Aí, pelo menos do verdadeiro líder. Então tem essa... E tem um elemento Osho aí. Sim, cristão. Claro. O Osho é lá oriental, mas tem. O Osho, como é que era? O consumismo capitalista com a espiritualidade oriental. Se juntou. Ele fala isso. O Ioio Comissário. E como é que é a questão socialista com o capitalismo? Eu fiquei triste com aquele pessoal que entrava de cabeça naquela coisa. Os caras estavam tão perdidos na vida. Sim. Tão perdido assim, tu não ter noção da coisa. Entra lá um maluco lá, barbudo, que tu já vê de cara, é um cara sem vergonha. Assim, tu já olha, esse aí não presta. Geralmente. Daí aquela secretária dele saiu antes de poder levar as culpas, né? Daí acho que isso que ele ficou bravo. Né? Sim, com um subsolo cheio de gravações. Ela viu que ia sobrar para ela, né? E pegou ela. Vamos embora. Bueno. Então, em relação ao cristianismo, para transformar-se numa força organizadora da cidade terrestre, ele teve de sofrer adaptações que arriscaram a deformá-lo profundamente. Então aqui o Olavo segue no sentido de que a moral cristã ela não emerge pronta e óbvia da letra das Escrituras, que tem a ver com o que nós estávamos falando, mas se elabora aos poucos, ao fio de tremendas disputas dialéticas por obra dos teólogos e dos concílios que a Igreja promoveu. O Olavo cita uma série de normas, regras internas da Igreja e mesmo do rito da missa que sofreram mudanças conforme os tempos e os modos da história mundana. Não preciso mencionar aqui que nós lemos lá os exemplos. Então aqui a gente tem uma conclusão de tudo isso. Há uma profunda inadaptação do cristianismo
a missão reguladora e civilizadora de que foi incumbido pelo desenrolar dos fatos. Então, o cristianismo se encontrou numa situação que aparentemente e inicialmente não seria a função, mas quis Deus que fosse. E graças a Deus foi, porque do que sobrou do Império Romano, o que se construiu e se preservou da cultura, das artes, de tudo que tinha a civilização anterior, foi graças ao cristianismo. Então aí a gente pega livros de caráter mais apologético da história cristã, que não é o caso aqui deste livro do Jardim, e muito menos do Guénon, mas pega, por exemplo, esse livro do Felipe Aquino, uma história que não é contada, que é baseado no como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, do Thomas Woods. Esse livro é meio que um retrato dele, embora pega bastante aquele Daniel Hobbes, que é um... Quem estava lendo esse livro era o Giovanni, né? Historiador. História da igreja tem. Parece secreto da igreja. Então, aqui, esses livros apologéticos falam mais explicitamente, assim, né? Enfatizam esse caráter assim, pô, se não fosse a igreja assumir a função de organizadora política, social, educacional, principalmente educacional, em termos de estabelecer e reordenar a cultura dos povos pagãos, bárbaros que estavam naquela época ali envolvidos na Europa de hoje, não ia sobrar provavelmente nada. Então, e depois tudo que resultou também dessa influência do cristianismo enquanto vetor da sociedade mostrou que realmente, né, nós podemos dizer hoje, né, que graças a Deus que foi o cristianismo que, querendo ou não, assumiu o controle da sociedade no seu âmbito político, cultural e educacional. Então isso gerou dois efeitos, né? Essa, vamos dizer assim, circunstância que botou o cristianismo como a ponta de lança para reordenar aquele império destruído. Primeiro, um esforço milenar e repetidamente fracassado para erguer o império cristão, unificando o Ocidente, exceto num pequeno período que houve, de fato, né, uma unidade imperial no reinado de Carlos Magno. Século VIII, ali para 9. 800. A dele, só porque daí os filhos já separou. Isso, foi um pequeno período. Né, o Império Carolíngio, né, que também é chamado de Sacro Império Romano Germânico, né, esse período aí do século IX. Depois eles chamam também outro. Teve depois outro império. Teve Sacro Império Romano. Franco, não sei o quê. Não, eles tinham tipo uma unidade, né, tipo uma nação. Daí era vários reinos. Tipo, Isso, vários reinos tinha. Durou até. Então, o que eu quero destacar aqui? A gente começa, já estamos falando um pouco de Império Romano, mas a gente começa a entrar, se a gente lembrar, na tese central do livro, qual seja a de que a história do Ocidente é permeada pelas tentativas de estabelecer o império. Lembramos disso lá da primeira página do livro, lá antes de começar o livro, né, no prefácio, ali nas notas introdutórias, que essa é a tese essencial do Jardim, né? Essa ideia de império. O próprio documentário está bem claro do que ele fala. A ideia do império. E o segundo efeito dessa função ordenadora que o cristianismo se viu incumbido é que, em função mesma do fracasso do império, né, de estabelecer esse império cristão, surge a transformação do papado num poder temporal concorrente. E isso, obviamente, também começa a gerar, posteriormente, uma série de problemas. Até a Idade Média tinha os estados papais, né? Boa parte da Itália era... Então, assim, deste segundo resultado, o Olavo cita 4 consequências, digamos assim, nefastas para a Igreja e para a cristandade mesmo, em decorrência desse poder temporal dos papas. Primeira consequência, ou resultado, mundanização do culto. Segundo, rebaixamento da moral cristã a um receituário de exterioridades. Então veja, o cristianismo, que inicialmente seria uma religião de caráter esotérico, começa a ser predominantemente uma religião que dita normas de conduta, né? Moralista, ou um falso moralismo opressivo,
que acaba sendo, segundo o próprio Olavo, em algumas aulas, um exemplo do que ocorre muito nos Estados Unidos. Até eu acho que pela influência mais marcadamente protestante que tem a formação dos Estados Unidos, Calvinista. De caráter calvinista, né? É o calvinista mais que isso. É mais ainda, o calvinista até mais tem mais isso de uma moral, né? A sociedade se olha, se controla, se acusa, né? Então o cristianismo acaba assumindo um pouco desse viés moralista no sentido pejorativo do termo. Terceiro resultado: cristalização progressiva da doutrina num formalismo lógico-jurídico. Tem a ver um pouco com o item anterior. E, de fato, o cristianismo enquanto doutrina assim, escrita foi acontecer no século XVIII. Lá. Eu não estou lembrado qual dos bispos, ali, dos teólogos, que na Igreja Católica, no caso, né, que veio com a doutrina da igreja, foi 1800 isso aconteceu. Até, quer dizer... Aquela coisa da infalibilidade do Papa em bulas é só do século XIX, eu acho. Foi criada essa... Criada não, foi depois do concílio TCDO. Mas bulas papais, o Papa é a lei. Isso. Embora essa questão da infalibilidade papal diz respeito a assuntos de fé e dogma. Né? Sim. Não tem a ver com... Não, se o cachorro é para matar o cachorro. Isso. Para, sei lá... os dogmas, assim... Os dogmas da igreja. Acho que até em bula. E também em encíclicas e bulas não há uma se tipo... o Papa tal está refutando e a encíclica lá do século XVIII, século XVII, não tem, isso também não tem vamos dizer assim, no magistério da igreja. Né? Não existe isso. Mas, enfim, o Olavo chama atenção para esse formalismo lógico-jurídico que o cristianismo acaba tendo. E por fim o quarto, que é a politização completa da religião na época pós-renascentista, século XVII, XVI. Primeiro na forma de um conservadorismo monárquico, que aos poucos ia se transfigurando no seu contrário, num ativismo republicano, depois liberal e depois até socialista. Então, à medida que a igreja assume essas funções de ordenadora da sociedade, do mundo político, ela vai começar a enfrentar os seus problemas, dilemas, excessos. Né? Tu vê mesmos problemas, às vezes, situações que surgiam no Império Romano vêm agora para a igreja. Isso. Aquela divinização do Estado. Né? O que vocês vão fazer? O problema está aí. Não foi, depende nem da igreja que criou o problema, né? Foi o negócio de fora, mas vocês vão ter que resolver de novo. Sim. É um problema. Então, diante disso, temos aí dentro da igreja cristalizados elementos do espírito do mundo romano. Exatamente, está de volta aqueles problemas do mundo romano, da religião civil de Roma, de novo presente agora dentro da igreja. Pior foi que fora da igreja e contra ela, outro aspecto do espírito romano continuou atuando. As seitas gnósticas que conservavam o espírito da religião cósmica. É como se o espírito pagão se houvesse bipartido. O seu gênio político, histórico e jurídico infiltrou-se na alta hierarquia da igreja, que nós estávamos vendo até aqui. Enquanto sua religião cósmica, seus deuses naturais, se refugiavam no gnosticismo. Então a igreja estava se confrontando com, vamos dizer assim, dois demônios. O interno, que era o problema de ordem política, jurídica, que ela mesma tinha assumido para si e se viu com problemas em relação a isso, e o espírito romano de fora dela, que era as seitas gnósticas, com a religião sociocósmica. Então, eis aí, desde o início da história cristã, perfilados os dois inimigos que se opõem a Deus e a alma. Isto é, o mundo, a sociedade política, e a carne, que são as forças materiais do cosmos.
Ou seja, a luta aqui também está expressa no próprio símbolo da cruz, né? Deus no eixo vertical, Deus em cima, alma embaixo, sendo atacada pelos braços da cruz, que é as forças, as seitas gnósticas com sua religião sociocósmica. De um lado, o mundo, sociedade, e do outro lado, a natureza, o cosmos. Por isso que o Olavo chama essas seitas gnósticas de religiões sociocósmicas. Ela amputa a dimensão Deus e a dimensão alma individual. Então a dimensão sociocósmica pretende subjugar, engolir e eliminar a dimensão espiritual e metafísica. É a prevalência dos braços da cruz. Mas a entronização do sociocósmico desencadeia imediatamente uma nova luta. Quem reinará? A sociedade ou o cosmos? Ou seja, bom, caiu a parte vertical. A vertical ficou, mas muito bem. Quem vai cair em cima? Quem que vai ser ou a história ou a natureza. A cruz não se sustenta sem o eixo vertical. Retirados de cena a alma e Deus, resta apenas o combate de Leviatã e Behemoth. Então, enfim, o nome da parte do livro, né? Por que Olavo usou esses símbolos do Leviatã e do Behemoth, que tem aquela figura do William Blake. Está na capa, né, Está na capa Nova isso aqui da Nova Revolução Cultural. O Behemoth, aquele bicho parece um elefante, um hipopótamo pesado sobre a terra, né? E embaixo o Leviatã, que é o monstro que se agita no fundo do mar, né? A ciência e o Estado. A ciência e a... ciência e o Estado. Ciência e letras. Ele fala ali. Não é... depois também se expressam nesse duelo, né? Também dá para se dizer o Behemoth, a força material da matéria que recai, que pesa sobre a terra, e a própria, não sei se tem a ver com a agitação da alma, esse Leviatã debaixo das águas. Aqui tem um livro do Hobbes, né? O Leviatã. Né? Mas aí é outro. Que é o Estado. Eu falo do Estado, né? Coisa material. Né? Então aqui... Chegando nessa parte aqui, o Olavo encaminha aqui a conclusão deste capítulo 8, com algumas constatações muito interessantes em relação a essa queda do eixo vertical da cruz, né, da dimensão metafísica, da dimensão da alma, e esse esforço materialista que remonta às seitas gnósticas, né? Então, quer dizer, aquilo que nós vimos no encontro anterior do capítulo 7 sobre divinização do espaço e da história e a amputação da dimensão metafísica, na verdade é o gnosticismo do início da era cristã. Que é essa tentativa de derrubar o eixo vertical da cruz, Deus e alma, e sobrepor nele o que pautava a própria religião greco-romana, que é essa religião sociocósmica. Deus natureza, Deus história, Deus Estado, Deus sociedade. Então, há 4 séculos, desde o século XVII, pelo menos, XVI, XVII, o Ocidente se debate entre estas alternativas que simbolizam o duelo dos braços da cruz. Olavo listou 7 expressões desse duelo materialista e anticristão, antimetafísico. Primeiro, cosmos versus humanidade. Lembre sempre dos braços da cruz. Leis físicas versus leis da razão. Aqui é a modernidade pura, né? Experiência versus pensamento. Natureza versus história. Mecanicismo versus vitalismo. Nature versus nurture. Até eu não peguei a tradução do nurture. Alguém pegou? Lembra o que era o nurture? Não peguei o que era. Por fim... Natureba deve ser. Então é veganismo. E por fim, né, Behemoth versus Leviatã. Para usar a simbologia bíblica, né? São monstros bíblicos, e o William Blake, o Olavo pega a gravura do William Blake.
Ou seja... É natureba, é nutrir, nutrição, vamos dizer assim. Natureba. A preocupação com a saúde física. Ah, sim, entendeu? sim. Sem espiritual. Isso, mas nem só vegano, mas nem só vegano, tem todo mundo preocupado. Vegano é mais mal nutrido que um... Tu tá doente, tu rezar, tu vai pro médico. A supremacia do corpo sobre a própria espiritualidade, a alma. Exato. Perfeito. Então, veja bem, desses duelos que o Ocidente se debate há 4 séculos, que o Olavo fala, o Olavo falou o seguinte: direita versus esquerda, meio que questionando, né, sugerindo, não teria origem nesta disputa entre os 2 braços da cruz para decidir, uma vez a cruz tombada, qual ficaria para cima? Qual seria direita, qual esquerda? Esquerda seria... Bom, Aí tu escolhe. Porque, na verdade, a partir do século XVIII, XIX, surgiu, né, esquerda e direita na política. Mas o que o Olavo percebeu? Bom, esse lance esquerda e direita remonta à história do Ocidente, simbolizado nos braços da cruz, que remonta às seitas gnósticas de religião sociocósmica, endeusamento da natureza, endeusamento da sociedade, da história, contra o cristianismo, que apresenta a ênfase na relação indivíduo e Deus. Sim. O eixo vertical da cruz. Então, eu achei apenas absolutamente genial esse insight do Olavo. Isso aqui foi genial, cara. Então ele constata: a história dos últimos 4 séculos pode ser contada em torno do tema da disputa entre os 2 braços da cruz. Não tem como discordar disso aqui. Expressões dessa realidade na história. E aí ele vem ainda com exemplos para mostrar como isso se expressou na história mesmo, nas diversas instâncias. No Renascimento, século XVI, cientistas naturais versus humanistas. É a grande disputa da época. Século XVII, as faculdades parisienses que são abertas, de um lado letras e de outro lado ciências. No próprio debate filosófico do século XVIII, empiristas versus racionalistas. No século XVIII ainda, o historicismo, deuses do espaço versus deuses do tempo, que nós vimos no capítulo 7. Tem os deuses astronautas. E os deuses astronautas que a gente está vendo hoje em dia. O ressurgimento. Tu olha isso no History Channel lá com o cara lá do cabelinho. É alienígena. Tudo alienígena. No século XX, essa disputa dos braços da cruz se expressam em capitalismo versus socialismo, cujo ápice é a nova era versus a revolução cultural. Nova era, elemento espiritualista, né? Então o capitalismo seria espiritualista? Ou... Não, aqui é mais um simbolismo de disputa de braços da cruz, na forma de capitalismo versus socialismo. Ou seja, o capitalismo é uma ideologia, um sistema apenas preocupado com a terrestrialização. Não tem dimensão espiritual. Verdade. O socialismo também. Mas adiante lá. São antagônicos, porém têm uma unidade, qual seja a amputação da dimensão espiritual metafísica. Isso provavelmente seja não é do Guénon, isso veio dele mesmo, acho que eu lá. Não, isso aqui é Guénon. Também é do Guénon? Sim, total, isso aqui é Guénon. O Guénon identifica a crise do mundo moderno, livro dele de 27, justamente nesse capitalismo, consumismo. Não, eu digo assim, nessa bipolaridade que ele diz que é da coisa do braço da cruz, é do Guénon mesmo. Ou será que o Olavo... eu não sei. Esses exemplos... Tem que ler o Guénon para ver se ele fala isso, né? Ele não cita explicitamente. A gente vê que... Se essa ideia da disputa, que é dos séculos, não sei. É do Olavo a ideia? Propriamente. Ou do Guénon? Não sei. Ou de outro ainda também. Ele não citou aqui. Ele não cita. Talvez até suspeito que é dele isso aqui. Ele viu, essa questão que o Guénon falou, que de repente a gente pode trazer. Talvez seja assim, né, ilações que ele próprio fez. Sim. E que é genial, sendo dele ou não sendo, isso aqui é absolutamente genial, cara. É muito revelador isso aqui. Mas se tu pegar, por exemplo, esses 2 campos, o capitalismo e o capitalismo tende para uma esfera mais individual, né? E o socialismo ele leva para o social, né?
Então tu pode pegar coletivo. Exato, o coletivo. Então tu pega, na verdade, o coletivo e eleva, na verdade, a ideia do cosmos, né? Enquanto o capitalismo fica na matéria, né? Então se tu for jogar para os dois, tu tem, na verdade, os dois, né? Um se diz, né? Eu sou o poder, então, que é o socialismo, né? Então ele leva o ambiente social, ele tira do aspecto material e leva até o cosmos como uma espécie de ordenação social, né? E o capitalismo está mais embaixo, focando no indivíduo e na matéria, né? Então tu tem esses, se tu for pode pegar os dois e colocar nesses dois, tu tem. Tu quer dizer que o socialismo também tem o elemento do vertical da cruz? Não, se tu pegar o braço da cruz, aí tu qual lado ela está? Exatamente. Cosmos ou da humanidade? Isto. Não no vertical. Ah, tá. Tá no Então só restou o braço. Exatamente. No caso, o socialismo seria a humanidade, né? Pensando no social. Isso. E o capitalismo é cosmos, no caso, isso, né? Eu gostaria de fazer a seguinte lembrança em relação à disputa capitalismo-socialismo. Os dois no mesmo lado. Sei lá, é que também. Vamos pensar, eu vejo assim, ó, o que está em jogo aqui é a amputação da esfera transcendente, a amputação da metafísica. O capitalismo e o socialismo, ambos estão juntos nessa. Sim. Cada um a seu modo propõe um ordenamento para a vida material, né, com o seu social, método né? e com seus meios e com os seus objetivos finais, Sim, mas ambos amputam qualquer importância, relevância da religião, da metafísica, da transcendência. Isso aí é da esfera individual no capitalismo. Sim, pois é. E é negado e combatido no socialismo. Isso. Tem isso. Então, o socialismo ele é inimigo, perseguidor da religião. Né? O Deus é o Estado. Isso. Né? O líder é endeusado e o próprio Estado, a coletividade é endeusada. Então, tem aí uma religião social. Isso. Religião civil, que historicamente perseguiu os cristãos, né? Matou cristãos. Era proibido a vida religiosa. O capitalismo o capitalismo liberal, digamos assim, ele adota uma postura neutra. O Estado liberal, no caso do pessoal da Inglaterra, sei lá, Inglaterra, França, que daí também. Sim, Nos Estados Unidos, capitalismo ocidental, tipo, o mundo capitalista liberal ocidental, tanto europeu quanto americano, ele tem uma postura até enquanto ideologia econômica e política de neutralidade em relação à religião. A ideia do Estado laico maçônico, que é nada mais do que origem maçônica, e que o liberalismo, o capitalismo absorve esse valor. E lembramos que o Olavo fala no final do capítulo 7 lá, que em que pese nos regimes totalitários socialistas haverem perseguições e mortes de cristãos, ainda lá existia um fundo de vida religiosa, justamente porque sabiam que aquilo tinha o valor, e era a esperança, salvação e aquilo que importava no fim das contas. Então, de modo secreto, as pessoas guardavam a religiosidade nesses países totalitários em que os cristãos eram perseguidos. E o capitalismo liberal, ele dissolve o valor sem ser contra, sem combater formalmente o cristianismo, ele dissolveu. Porque ele liberou tudo. Os valores do cristianismo pelo ideal da liberdade, pelo mundo dos espetáculos, pelo show business. Então, de forma indireta, e aí é próprio Olavo vai dizer, o liberalismo ocidental ele é um inimigo do cristianismo muito pior do que o socialismo foi, historicamente. Porque ele é neutro e é mais difícil de tu conseguir ver ele. Né? Tu oferece para um cara uma vida material bem boa, né? Tira os monges, começa a dar comida para os monges. Começa a botar televisão no quarto dos padres, botar Netflix. Isso. Né? Essa foi a estratégia da Revolução Francesa. Como que vamos dissolver o cristianismo desses padres aí? Quando eles instituíram na Revolução Francesa a liberdade dos monges, querem sair, podem sair e viver suas vidas de qualquer jeito. O que aconteceu? Os mosteiros, que eram vida dura, sistema rígido de privações, o pessoal ficava, não, eu não vou sair daqui.
É aqui que eu fico. Os mosteiros que tinham videocassete, Netflix, videogame, era uma debandada. Então, quer dizer, isso prova que as facilidades, o conforto que o mundo capitalista oferece para nós, e soma-se a isso o próprio show business, o mundo dos espetáculos que nos vendem e nos botam aí toda hora, ele é um dissolvente da tradição, da religião, da espiritualidade. E aí Olavo é bem claro naquele final do capítulo anterior que, nesse sentido, o liberalismo, sendo neutro em relação à religião, ele é muito mais pernicioso do que aquele regime que perseguiu e matou cristãos. Fica como registro. Por fim, nessa disputa do século XX, então, dos braços da cruz expressas na disputa capitalismo e socialismo, ficou claro, né, o que consiste, a essência dessa disputa. Emerge no pico dela a nova era e a revolução cultural. Então a nova era tendo esse caráter espiritualista, que a gente já viu, e a revolução cultural focada na transformação do mundo, né? Tem o gramscismo e etc. Ou seja, a disputa do yogi e comissário, que foi falado no início, que é a referência literária que o Olavo usa, o yogi como aquele indivíduo espiritualista, digamos assim, que busca a verdade no outro mundo, e o comissário como um indivíduo materialista que quer transformar este mundo. Socialista místico. Então, assim a gente encerra esse capítulo 8. Eu acho que foi absolutamente esclarecedor, foi arrebatador essa análise aqui do Olavo. Os elementos guénonianos muito presentes aqui, que convém ficar atento, eu constatei que está no Christopher Dawson, está em linha, no Felipe Aquino, está em linha também. Então, uma coisa interessante é que o Olavo pauta uma análise, vamos dizer assim, fria, né? Ele está falando do cristianismo, da emergência, da consolidação do cristianismo, mas de uma forma histórica fria. A gente vai pegar um historiador mais, que a gente diz apologeta do cristianismo, ele vai estar enaltecendo como que os santos fizeram a ordem, como que a devoção deles, né, eles se dedicaram assim de forma, vamos catequizar esses bárbaros. De fato fizeram isso, de fato tiveram um êxito na cristianização desses povos e construíram a cristandade, que a cristandade é o conceito mais utilizado a partir do século 10, 11, 12 em diante, né, o conceito de cristandade propriamente. Então, de minha parte é isso em relação a esse capítulo. Foi sensacional estudar isso aqui. Brilhante. Essa questão do yoga é espiritualista, e isso é só nessa questão horizontal. Sim. Ele é espiritualista na questão horizontal ou ele chega da questão vertical da alma para Deus? Pois é, boa pergunta, cara. Eu não sei se que Deus se trata desse espiritualismo do yoga. Tu tem alguma coisa a mais, Vinícius? Cara, tu vai ter que ler os artigos dele, do Quetzalcoatl, para te conseguir entender. Ele não chega, na verdade, assim... Ele dá o exemplo, por exemplo, de Rosa ele dá o exemplo da Rosa Luxemburgo, assim, é um caso meio, sei lá, assim, eu acho que não. Tá, então é o espiritualismo... Não é um espiritualismo cristão. Não. É o espiritualismo da festa rave. Eu acho que não. New Age. Não. New Age. Não, com certeza não é. Eu não sei, assim, ó, tem essa questão da cruz aí, que é dos lados laterais, né, sociedade, cosmos, tudo. E tem o lado Deus indivíduo, né? Pode ser, é uma suposição minha, que ao invés de tu colocar isso no plano da vertical, né, o yogi no plano vertical, né, e o comissário no plano horizontal, né? Então o yogi está nesse plano da vertical da cruz. Talvez ele não chegue até... Talvez ele não chegue até o outro lado da cruz. Ele chega até um pedaço dela. Entendeu? Foi uma ideia que eu tive assim. Bom, de repente ele faz todos os exercícios lá e não chega até lá. Ele chega até um pedaço. Não sei. Entendeu? Chega até esse yogi, o comissário.
Eles são termos criados pelo autor, pelo Arthur, para identificar dois elementos na história da sociedade humana. Né? Do Arthur. O Olavo faz uma referência literária a esse livro dele aí. A esse livro. Esse livro ele é um livro de ensaios, e dentro dos ensaios, 2 ensaios tem que falam, que o título do ensaio é o Yogi e o Comissário. Né? O nome do livro todo é o Yogi e o Comissário, mas ele tem 2 ensaios do Yogi e o Comissário e tem vários outros que é de crítica literária e outras coisas mais. Assim. É um enfeite literário que o Olavo utilizou para expressar a busca espiritual e materialismo, que é o que ele está falando desde os capítulos anteriores. Você podia colocar Osho também. Tu pega o pessoal, por exemplo, tem um pessoal socialista que tu vai olhar, eles não abandonam um certo aspecto místico, tá? Tem a questão mística que eles estão criando sociedade e futuro perfeito. Entendeu? Eles de certa forma absorvem alguns valores, ou tentam absorver alguns valores universais, só que eles tentam pegar esses valores universais, vamos dizer assim, e trazer eles como se eles conseguissem criar agora a paz na Terra. Entendeu? E daí entra a teoria da libertação. Isso, exatamente. Nesse, como ela floresce. Digamos que esse um espiritualismo raso. Assim, Sim. Exatamente. Um braço de espiritualismo mundano. É o que o PSI fez, um espiritualismo materialista. Materialista, exatamente. É o caso do Osho, é o caso de vários. E o que tem, né? Tem. Pior que é só isso que tem. É isso aí. Tem, mas por quê? Às vezes não é culpa do cara, às vezes, entendeu? O cara tá perdido. O cara, ele fechou naquele cosmos, não consegue transcender. não consegue avançar. E ali tem vários elementos empurrando ele para baixo. Né? Os próprios opressores que ele julga que estão oprimindo o povo, não, estão oprimindo ele para baixo, estão deixando ele sair da mais. Criaram, fecharam ele. Essas seitas agora, vamos pegar alguém que eu estava lá enfiado no meio do mato, lá no Oregon, e daí vestido vermelho e não sei o que, sabe, só pode viver naquela comunidade e ir para fora, tu já é o cara mau, se tu abandonar lá, eles vão querer te matar, vão te perseguir, ficar só na... Daí tu olhava, eles faziam aquelas escuta tudo, mas sair para fora, não, eles estão querendo nos matar, não sei o que, mas eles estavam com umas automáticas na mão, né? Cara, se tu assistiu o documentário do Osho, não. Se tu assistir, tu vai entender toda essa ideia do yogi. Porque ele é também dá pra ter uma referência bem interessante. Mas eu acho que, tipo, do Osho até já é, tipo, vamos dizer assim, seria um pessoal mais radical, assim. O que mais tem é o pessoal mais que tem isso em mente, ou segue essa ideologia e tal, mas não entra tanto nessa tanta viagem, assim, vamos dizer assim. Não entra porque, assim, ó, o yogi, na verdade, é assim, o yogi real, tá? O cara que tá lá praticando o budismo lá, tá? Que lá é um cara, né? O Koestler pegou a ideia daquele yogi e colocou dentro de um não é um ideal, ele criou um personagem, assim, entendeu? Dentro do livro dele. Indicando que o yogi é o cara que busca a mística, busca a espiritualidade, entendeu? Mas não quer dizer que seja só o yogi, o budista, entendeu? Tem vários. Tem vários, entendeu? Tu pode ter, por exemplo, sei lá, um yogi cristão. O cara da teologia da habilitação. Entendeu? É o yogi cristão. Que, se não for colocar nos termos do Koestler. É interessante que, cara, o Olavo ele vem e vai, ele chegou, de novo na nova era, de novo na Revolução Cultural, de novo no embate. A espiral, a famosa espiral que o Bruno fala. No e outra coisa que também me chamou a atenção é o seguinte, vamos perceber, o capítulo anterior que nós tratamos, que fala da divisão do espaço e do tempo, do espaço e depois a divisão do tempo, que nada mais foi do que uma análise da modernidade, século XVI, século XV, XVI, XVII, XVIII e até XIX, que foi o capítulo anterior. E em relação a esse aqui, me parece que seria ideal que este capítulo fosse anterior, porque ele está falando do início do cristianismo e o mesmo problema está aqui, que é a divinização da sociedade, divinização do cosmos, versus ao cristianismo, que emerge ali então, que tem essa dimensão transcendente.
Depois, esse mesmo conflito, ou cosmovisão materialista e sociocósmica, veio aparecer na modernidade, que ele tratou anterior. Então, está se repetindo o problema aqui. Está de novo falando do mesmo problema. Talvez ele colocou só para dar sequência ao próprio capítulo seguinte, que é o do César, aí que vai entrar, né? É para discutir o Império agora, né? Ser, agora ele vai entrar propriamente na tese do livro, que é discutir essa questão do Império, como que isso marcou a história do Ocidente. E é interessante, essa tua versão do coisa aí, você tem que cuidar só. É que tem um pós-fácil, né? Tem um pós-fácil depois, né? Que ele... Quando ele escreveu isso aqui, né, ele ainda estava com os pensamentos sobre o Império Americano de fora dos Estados Unidos, né? A ideia do Império Americano de um brasileiro, né? Sim. Então no pós-fácil ele tem uma entrevista com ele, acho que é o Silvio que faz com ele, né? Que ele comenta essa questão, né? Que ele diz assim, olha, depois de vir morar aqui, tem algumas coisas que eu percebi que talvez não estejam bem certinhos, então mais ou menos assim. Meus amigos hispanistas do grupo que eu participo no WhatsApp, eles estavam discutindo esse livro esses dias lá, comentando, nem todo mundo leu, 1 ou 2 leram só, o pessoal não é muito do Olavo lá naquele grupo. Daí um cara falou, o problema foi que depois, no final, tem aquele pós-fácil lá, que ele entende os Estados Unidos completamente diferente do que está no livro. Nem compra a edição do que tem pós-fácil, compra a edição velha que é melhor. O cara falou isso aí, cara. Que a visão correta é a que está no livro. Aquele remendo que o Olavo fez no final, né, atenuando a visão pejorativa do Império Americano que o Olavo tinha, é equivocado. Não tem. Tipo, o cara também tá com um preconceito. Porque eles pode falam ser, que para mim, essa questão não está fechada. Eu acho que vale discutir. Aí tem muita coisa. A Revolução Americana aí tem muita coisa. Vale discutir. Eu não estou com nenhum dos dois. É eu estou estudando, tentando entender um pouco. Ali não dá para entrar. Mas que é bem isso. Foi interessante, né? Que o cara falou, não, aquele remendo que o Olavo fez do pós-fácil sobre o Império Americano, aquilo é furado. O que está no livro é melhor. Então tem que... Só porque está com essa edição tem que... Porque o Olavo, depois que foi para lá, se tornou um neocon, né? Daí ele readaptou a tese dele sobre os Estados Unidos. Daí tu vai falar isso pro Olavo, ele manda para aquele lugar. Ele falou uma vez que neocon que ele busca, tipo, os Estados Unidos espalhar a ideia americana pelo... porque assim... americano pelo mundo. Ele disse que lá dentro, na verdade, o que ele percebeu? Que existe um movimento anti-americano dentro dos Estados Unidos, sim. né? Então, tem um vídeo agora que ele falou no 11 de setembro. Isso, tem um movimento anti-americano. Quem está de fora dos Estados Unidos... É anti-establishment. Exatamente, anti-establishment. Quem está de fora só consegue ver isso que aparece. Não, é anti-americano ou anti-establishment? Anti-establishment. Não, na verdade esse anti-americano é anti-establishment. Não, é anti-americano que ele fala no final aqui no pós-fácil. Então seria a esquerda, no caso do exatamente. O anti-establishment seria o ápice, seria os conservadores. Não, Trump. Que é anti-establishment, tipo, a personificação. Mas o que ele fala no pós-fácil que eu lembro que é o que chamou a atenção dele, é perceber que dentro da sociedade americana tinha essa parcela considerável que era conservadora. Sim. E essa foi a novidade. Isso, porque quem está de fora não consegue ver, entendeu? Sim. Quem está fora dos Estados Unidos só vê a mídia. Sim, o que a mídia coloca nos Estados Unidos. E a mídia coloca um anti-americanismo, vamos dizer assim. Porque o filme... Isso. É básico. Exatamente. Questão literária. Exatamente. Porque o grosso da sociedade americana, daí segundo ele no final do livro, é conservador. Conservador no sentido que é cristão, que é anti-establishment. Que é o ponto que não fecharia com a tese do Império que está no livro. Entendeu? Porque pro cidadão normal americano não interessa essa coisa do Império. Está vivendo e andando. Entendeu? Tanto é que tu vai para lá e tu diz que é do Brasil, ele, Buenos Aires. É o exemplo das ruas de que eles estão cagando e andando. Uma vez eu vi saber o capital do Paraguai é considerado nos Estados Unidos uma informação inútil. Porque para eles,
De repente nós temos uma visão mais, digamos que na verdade, a nossa visão das é cidades estereotipada. grandes, não do interior, digamos, que é A o nossa conceito. visão é também. da escola, é da mídia também. e é da universidade. Também. É mais ou menos o que, claro, guardadas as Ele proporções falou, que os caras tem um falam, post, Brasil é carnaval não, e futebol. É o mais ou Felipe menos Martins falou daquela E questão é do verdade. anti-americanismo no Brasil, né? Eu compartilhei lá do Felipe Martins, que a gente ainda tem um anti-americanismo forte. Assim, Sim, isso não é só do tipo do PT e companhia. Não, Não, no é tempo do geral. Getúlio Vargas. Tá isso já na existia. cultura É nossa. geral. Você já olhava lá os panfletos. Eles querem nossa borracha, nosso café, nosso não sei o quê. Na Só verdade, troca o produto. Na continua verdade, mesmo. estão cagando e andando. Disseram Eles querem nosso petróleo. que eu tinha uma visão muito romantizada dos Estados Unidos. Mas daí se o Trump te barrar pra tu ir lá, quer dizer que a culpa é do Trump, não. Tipo, aquela coisa, né? Os caras, eles são automaticamente são falhos no raciocínio quando reclamam que os Estados Unidos é só uma porcaria. Né? Sim. Tá barrando os imigrantes também, né? Não, mas aí tem muita coisa por trás. Sim. Viu, pessoal? Então, vamos fechar aqui. Próximo encontro, capítulo 9, livro 5, capítulo 9. César Redivivus, a religião do império. Vamos estudar parágrafo 26 e 27. De Hegel a Kant. E o 27, Translatio Imperii, breve história da ideia imperial. Ficamos, o 26 e 27. o 26 e 27. Ficamos para o mês de agosto, daí, este encontro. Né? Acho que O primeiro sábado é 4? Acho que sim, aqui eu marquei 4 e 8 aqui, na última Pode ser. Então, Aí o tá. outro ficou pro dia 9 de setembro.